E a crise econômica é o principal problema com o qual o próximo presidente da Argentina vai ter que lidar. Nessa semana, a inflação anual, por exemplo, do país já chegou a 142,7%. Vamos ver então as promessas dos candidatos para a economia, começando por Javier Milei. O Milei tem prometido, então, reforma do Estado, corte de gastos, especialmente de subsídios, dolarização econômica, fim do Banco Central e críticas à China e ao Brasil, que ele tem feito e muito nos últimos tempos também. Temos, então, esse ponto de Javier Milei. Vamos agora, então, para as promessas do atual ministro da Economia, Sérgio Massa. Quais são as promessas de Massa? Estabilizar e reduzir a inflação, incentivar exportações, crescimento com inclusão, nomes da oposição ao BC, Mercosul, BRICS, G20 também, ou seja, a permanência da Argentina nesses locais, nesses órgãos, nessas instituições. Vamos então chamar de novo a professora Adenilde para a gente seguir repercutindo esses pontos. A gente tem aqui dois candidatos que têm propostas muito distintas. Ainda assim, queria te ouvir, professora Adenilde, sobre esses pontos e o que significa se um ou se outro ganhar. O que a gente tem visto é Javier Milei tentando colar um pouco a ideia de Alberto Fernandes em Sérgio Massa. Sérgio Massa tenta se distanciar, ainda que de forma leve, de Alberto Fernandes, que é extremamente impopular, nem tentou a reeleição nesse ano. O que a gente consegue perceber e qual que vai ser a resposta que o argentino vai dar se, por exemplo, eleger Milei ou se eleger Sérgio Massa? Olha, Gabriel, o que a gente entende é que o Massa, ele é o candidato da continuidade, né? Ele já vem tomando medidas como ministro da Economia para estabilizar a inflação e também conseguir ganhar espaço em termos de projeção internacional. A China é um importante parceiro da Argentina e tem sido também importante para o Massa, tanto para a questão da dívida externa e com aporte de recursos, quanto para investimentos no país e em comércio. Então, por isso que os BRICS e participar dos BRICS é tão importante nessa atuação do Massa. De outro lado, o Milei, ele tem uma proposta muito disruptiva, né? Ele propõe dolarizar completamente a economia, o fim do Banco Central, diminuir os subsídios em diferentes áreas, que teria um impacto muito grande para a população. A gente está falando de uma população aí que 40% está abaixo da linha da pobreza. Então ele significaria, e o eleitor dele quer essa dimensão de mudança completa e de um novo papel do Estado. Acho que essa é a grande diferença entre os dois candidatos. Um propõe um Estado que é o impulsionador do desenvolvimento, que é o Massa, e o Milei um Estado mínimo capaz de deixar para a economia se autorregular. Então, seriam aí duas perspectivas muito distintas. Para o eleitor, essa é a opção, né? Qual é que vai ser uma opção de continuidade ou uma de grande mudança, mas com grandes incertezas. Se coloca muito qual que seria a capacidade de fato do Milei conseguir fazer todas essas reformas. Ele não terá a maioria no parlamento, então ele precisaria construir também uma coalizão de suporte para conseguir implementar essas medidas e o impacto que essas medidas vão ter logo no início e no primeiro momento. Abre espaços, ele tem uma proposta de liberalização, de ampliação de comércio, como a gente já viu, e por isso o Mercosul é visto como um entrave, mas tem bastante risco nas suas propostas e ainda depende da sua capacidade de governabilidade. E o Massa acompanhar para ver se ele de fato consegue, com as políticas, fazendo o mesmo, ele consegue um resultado diferente, que é a questão do controle da inflação, como a gente viu na pesquisa, é o ponto central para o eleitor hoje.